Olá, minha amiga, meu amigo. Hora do nosso encontro, que atrasou um pouco, aqueles que veem no mesmo dia, na mesma noite. Eu peço perdão e explico por quê. Eu estava gravando um especial de Natal para o Brasil Paralelo, que está sensacional. E foi no Teatro Bradesco, em São Paulo, que é vizinho colado do Palestra Itália, do estádio do Palmeiras, com noite de jogo, por isso ajudou a atrasar. Mas foi um prazer muito grande gravar, eu recomendo. Esse especial de Natal vai ao ar dia 15 de dezembro. Uma maravilha. Música, coro, orquestra e depoimentos de pessoas que estavam lá no chão, na vida, e encontraram aquele que nós festejamos no dia de Natal. Depoimentos maravilhosos que fazem muito bem ao espírito e aos nossos encontros, desencontros e buscas da vida. Lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso e, ao final, não esqueça do gostei ou não gostei. Vamos então aos assuntos de hoje. Primeiro assunto, que paradoxo, né? Inversão. O presidente amanhã, né, sexta-feira, espera-se que vai assinar garantia da lei e da ordem para botar as Forças Armadas dando segurança em Belém durante a COP. Belém é a foz do Rio Amazonas. Poderia ter decretado uma garantia da lei e da ordem para a entrada das águas que se transformam em Rio Amazonas, lá em Tabatinga, porque quem está dominando lá é o Comando Vermelho. Está dominando a navegação do maior rio do mundo, lá na entrada do Brasil. E assim como domina territórios no Rio de Janeiro, onde também não tem jeito de ter garantia de lei e ordem. O governo federal pediram ajuda, pediram blindados emprestados, não deu, ao contrário. O Brasília atrapalha com aquela decisão do Supremo, por exemplo, que começou com faquinha, a pedido do deputado Molon, Alessandro Molon, de a polícia não poder entrar no morro. Né? Foi com argumento de Covid, pretexto da Covid, está valendo. E prejudicou muito a segurança pública, piorou muito mais. Agora descobrem, por exemplo, fuzis que vieram da Venezuela, do Peru, da Argentina e até de Forças Armadas brasileiras, que devem ter sido roubados ou vendidos, né? Vendidos por alguns desonestos lá dentro. Em geral, põem recrutas que já são do Comando Vermelho, o PCC, né? Está infiltrado em tudo aqui no Brasil. E o que a gente vê é essa separação, né? Como a esquerda detesta a polícia. Claro, a exceção da polícia de Maduro, da ditadura cubana, por exemplo, né? E adora um bandido, bandidolatria. Vocês viram as fotos lá dos corpos no chão? Não tem pessoas idosas, não tem mulheres, não tem crianças. Faria um grande barulho se houvesse. Faria um grande barulho se houvesse mulheres e crianças e idosos. Mas houve um planejamento de inteligência também, de modo a não causar esse dano colateral atingindo alguma pessoa inocente. Os que estão lá não são inocentes. Inocentes, heróis em busca, em defesa da lei, são aqueles que deram a vida, os 4 policiais que deram a vida. E que houve, enfim, uma homenagem a eles pelo povo lá em Copacabana. Porque a gente está vendo aí a mídia, esquerda, né, como eu disse, a mídia sempre detestou a polícia, sempre fez campanha contra a polícia. É o amor adquirido nas faculdades de jornalismo, através dos professores catequistas
que adoram a polícia do Fidel Castro ou a polícia do Maduro. Né? É terrível, é uma inversão de valores. Bom, mais um depoimento maravilhoso de uma mãe, a mãe do Arthur. O Arthur é um dos presos pela polícia. A polícia estava executando, é bom a gente lembrar, né? A polícia não foi lá assim arbitrariamente. A polícia foi com mandados de busca e apreensão, 180, mandados de prisão, 100 mandados de prisão, 30 dos quais com a polícia do Pará, né, que fez também o seu trabalho. E foi recebida a bala, há drones que jogam bomba, drones ucranianos, compraram na Ucrânia, era para defender a Ucrânia dos russos, mas veio para o Brasil para defender bandido. Mas, e aí, a mãe do Arthur entrou num local em que estava detido o Arthur, indignada, xingando o filho, dizendo: você não é vítima da sociedade, você é vítima de suas próprias escolhas. E essa é a verdade que tem que esfregar na cara da esquerda, que faz aquele papel do socialismo bonzinho, né, da área social, não, porque são oprimidos pela sociedade. Né, como disse um sujeito lá, se tirar o fuzil, atrás tem um cidadão. Sim, se pegar o fuzil, atrás do fuzil tem um bandido. Né? É a transformação, é um lobisomem, na hora que ele pega o fuzil, ele vira bandido. Meu Deus, bandido é coisa de caráter. Obediência à lei é questão de caráter. É respeito à vida alheia, é questão de caráter. Quem vende droga, quem vai para frente da escola para tentar, criança, de começar com droga para ter mercado, é bandido. Né? Bom, e para prestar solidariedade ao governador Cláudio, que teve a coragem, né, Cláudio Castro, que teve a coragem de fazer essa operação, com os policiais fazendo planejamento e tendo mandados judiciais na mão. Foram lá o Caiado, de Goiás, o Ratinho Júnior, do Paraná, o Jorginho Melo, de Santa Catarina, e o Zema, de Minas Gerais, que esteve lá em El Salvador para saber o que o Bukele fez. O El Salvador era o país mais perigoso da América Latina. Hoje é talvez o mais seguro, seguramente sim. Né? Aqueles que resolveram enfrentar a polícia foram para o papai do chão. E os outros estão na cadeia, estão em grandes presídios para abrigar toda aquela gente que foi retirada de circulação, onde só podem circular as pessoas que cumprem a lei. Os que não cumprem a lei não podem circular em liberdade, ficam apartados para não causar perigo de assalto, de homicídio, de agressões, de roubos, de furtos às pessoas que pagam impostos para ter segurança pública. Né? Bom, uma outra questão que eu queria falar para vocês é que houve lá foi um grande dia de encontro, né, das duas maiores economias do mundo, as duas maiores potências bélicas também, só que a dos Estados Unidos está longe da China, né? O Xi Jinping e o Trump. E acertaram o seguinte: Xi Jinping não segura as exportações chinesas de terras raras, de minerais raros, que servem para eletrônica, baterias, etc., para os Estados Unidos, e os Estados Unidos também liberam a soja para a China, e a China se compromete, o Xi Jinping se comprometeu a impedir a ida de fentanil, que é um tóxico muito forte para os Estados Unidos. Assim como a esquerdista presidente do México se comprometeu a não deixar passar droga para os Estados Unidos. Foi uma sanção que o Trump, o governo Trump aplicou à China, e foi retirada de 10%. Agora a China está com menos tarifa que o Brasil. Está sofrendo 47%
de tarifa. E o Brasil tem 50%, sendo que aqui no Brasil 40% é responsabilidade da falta de democracia no Brasil. Para voltar ao Estado de Direito, né, sem censura, sem perseguições e com respeito aos direitos humanos. Estamos aguardando. De São Paulo, Alexandre Garcia.